Seja muito bem-vindo a mais um treinamento. Agora nós vamos conversar sobre o processo de prestação de contas, o que de fato é, quais os seus prazos, quem precisa apresentar, as normas brevemente ali sobre movimentação de recursos nas contas bancárias, doações estimáveis e, de fato, a apresentação desse processo de prestação de contas pelo contador e o posterior acompanhamento pelo advogado e pelo candidato também. Basicamente, todo candidato, quando faz o seu registro de candidatura, logo após o registro, normalmente em até 10 dias corridos, independente de feriados, finais de semana, ele recebe um CNPJ. Esse CNPJ vai ditar quem é o candidato, enquanto quase uma pessoa jurídica, não é bem associado a isso, para separar tudo aquilo que é vida pessoal do candidato, usado para a pessoa física, e o que é utilizado de fato para a campanha eleitoral. Então, o primeiro conceito aqui, se você está pensando o que de fato é um caixa 2 numa campanha eleitoral, aquilo que for movimentado por fora de uma conta bancária da candidatura, o que for movimentado e não tiver a identificação do CNPJ da candidatura, é caixa 2. É muito simples, é esta maneira da Justiça Eleitoral identificar algo. Então você fez uma campanha, apareceu em algum lugar, alguém denunciou e disse: olha, ele estava fazendo um evento em tal lugar e isso não está registrado na prestação de contas. Prestação de contas, os dados são públicos, né? E aí a Justiça Eleitoral vai validar e vai dizer, possivelmente, isso aqui é caixa 2. Aí se abrem investigações, abuso de poder econômico, fazem intimação para o candidato. Então aí moram ou começam a morar os primeiros perigos de uma campanha eleitoral. Então falamos do CNPJ. Primeira coisa que se faz com esse CNPJ é, em até 10 dias, nós temos o primeiro prazo, 10 dias corridos após a emissão desse CNPJ, a abertura de conta bancária para o candidato. Abertura de conta bancária de doações para a campanha, que é a conta que recebe recursos de pessoas físicas. Nesse mesmo momento, a gente indica fazer a abertura das contas de fundo eleitoral e fundo partidário também, que não são obrigatórias, mas se você tem previsão de receber esses recursos, você precisa obrigatoriamente abrir. O que eu digo quando não é obrigatório é, se não tem a possibilidade de receber um fundo eleitoral ou fundo partidário, você não precisa abrir essas contas. Mas a conta de doações de campanha, independente de fazer o uso ou não movimentar essa conta bancária, você precisa fazer a abertura. Então, esta é a conta obrigatória de ser aberta. Obviamente, você não pode deixar até o último dia do prazo para fazer essa abertura de conta, porque o banco vai pedir até 3 dias também para providenciar a conta bancária de fato, então você pode acabar extrapolando algum prazo. E, obviamente, aqui já fica o primeiro alerta: todos os prazos vão cair eventualmente num final de semana, eles são variáveis, como esse dos 10 dias corridos, então varia de candidato para candidato. Quem fez o registro de candidatura antes vai ter o seu CNPJ de campanha antes, vai conseguir abrir as contas bancárias antes. Então, os 10 dias são corridos, conta final de semana, um eventual feriado, não tem feriado em agosto que eu me lembre, mas daqui a pouco tem algum feriado municipal em alguma região do país, vai contar esse prazo também. O próximo prazo que a gente tem é a prestação de contas parcial, que é de 9 de setembro até 13 de setembro. Essa prestação de contas vai constar todas as informações registradas pelo contador do início da campanha até o dia 8 de setembro. Então ali vão todas as receitas, despesas, pagas e não pagas, e as doações, cessões gratuitas de bens ou mão de obra que o candidato teve até o dia 8. Muito importante que tudo isso seja informado para o candidato diariamente ou a cada 2, 3 dias para que ele consiga fazer esses registros dessas informações. Outro prazo que a gente tem na campanha eleitoral são os relatórios de 72 horas das receitas. Então, basicamente, se você recebe um Pix numa sexta-feira, o contador tem até a segunda-feira para fazer esse registro no sistema e transmitir para a Justiça Eleitoral. Então você precisa colaborar com o contador, informando no dia ou 24 horas no máximo posterior a esse recebimento, para que ele registre também no sistema e faça a transmissão. Então o seu prazo com o contador, ele não é 72 horas, o contador também precisa de alguns horários ou de um dia para separar um tempo e registrar essa informação e fazer a transmissão
para a Justiça Eleitoral. Então isso é muito importante. Se essa receita, por exemplo, cair numa quinta-feira na sua conta bancária, o prazo cai no domingo. Então, se o contador, eventualmente, que você contratou não trabalha no domingo, não trabalha no sábado, ele vai ter o dia da sexta-feira para cumprir com esse prazo. Não dá para postergar para segunda, porque são 72 horas corridas. Então, conta os finais de semana, feriados, a campanha tem esse prazo de dias como se todos fossem úteis. Muito importante. Outro prazo que nós temos é em novembro, lá depois do dia da eleição, né, que o dia 4 de outubro é o dia da eleição, a gente vai ter 30 dias após o dia da votação, então dia 3 do 11, 3 de novembro de 2026, o prazo da prestação de contas de primeiro turno. E esse é o prazo final. Até lá, tem que ter todas as despesas eventualmente pagas, a gente tem que ter todas as receitas registradas, todos os documentos registrados na prestação de contas devidamente anexados, saldos das contas bancárias recolhidos, saldos recolhidos para a União, para o partido, e esse fechamento tem que ser feito antes do dia 3, porque no dia 3 é o dia máximo para transmitir para a Justiça Eleitoral essa informação. Passou desse prazo, ou qualquer um dos prazos que eu comentei, se você deixar passar ou extrapolar, pode levar à desaprovação das contas e, eventualmente, até o recolhimento de algum recurso, uma multa aí para a Justiça Eleitoral. Então é importante ter tudo registrado corretamente. Se você tiver alguma informação que faltou, uma prestação de contas que é transmitido em partes e algum documento faltou, é caracterizado omissão. E esse processo de prestação de contas justamente vem para declarar o que você fez na rua, na internet, com aquilo que financeiramente foi necessário para bancar essa estrutura. Então a gente costuma dizer que a prestação de contas é um espelho da campanha de fato. Apareceu material impresso na rua, tem que ter um gasto com material impresso na prestação de contas. Esse material impresso não pode ter saído de outro lugar. Pode ser considerado uma omissão, caixa 2, e dependendo do valor e da investigação, abuso de poder econômico. Né? Então tem essas normas da prestação de contas que a Justiça Eleitoral vai visualizar. Basicamente, é essa a norma. A conta bancária, o CNPJ e o que você faz na rua, na internet, o impulsionamento, todo o material, equipe, carros, um adesivo num carro, tem que ter esse espelho entre a realidade e a prestação de contas, o que foi movimentado. E se esse recurso entrou na conta, se ele é um recurso lícito, se é um recurso com limite permitido, se ele foi pago para alguém ou contratado alguém que era permitido, pagamento foi feito corretamente, tem o documento fiscal cumprindo com todos os normativos e aquela despesa de fato existiu. A gente vai falar sobre as materialidades ali na frente, especificamente nos gastos também, que é um treinamento um pouquinho mais detalhado, um conteúdo um pouco mais completo sobre todos os normativos da saída de recursos, né? A permissão, os limites. Então, o processo de prestação de contas tem prazos que vão acompanhando durante a campanha. Então, não basta você fazer toda a campanha, passou a data, o dia da votação, você foi eleito, você não foi eleito, e daí você começa a mandar informações para o contador. Não é assim que funciona um processo de declaração da prestação de contas. Ele é durante o curso da campanha eleitoral vão se tendo prazos. Então eu falei aqui do primeiro turno e encerramento. Se você vai para segundo turno, na segunda-feira após a confirmação, né, no domingo ali você descobriu que você vai para segundo turno ou o seu candidato que você está administrando vai para segundo turno, você tem a possibilidade de voltar a fazer gastos regulares, você transmite a prestação de contas normal lá no prazo do primeiro turno, no dia 3 do 11, mas você faz uma segunda prestação de contas no dia 14 do 11, 14 de novembro. Então tem um segundo prazo, uma segunda prestação de contas daquilo que foi movimentado na campanha eleitoral de segundo turno, que é da segunda-feira, no dia 5 de outubro, a eleição é no dia 4 de outubro, então os gastos ali de 5 de outubro até o dia da votação de segundo turno, ainda dentro de outubro, né? Então você vai prestar contas lá em 14 do 11. Esses processos, se você for eleito, serão julgados até 31 de dezembro.
talvez até um pouco antes, conforme o prazo, o calendário de trabalho do Judiciário, da Justiça Eleitoral, para que haja diplomação já em janeiro de 2027. Se você não for eleito, você presta contas, cumpre com todas as normas, acompanha com o seu contador. Esse processo pode levar até 4 anos para ser julgado. Então, esses são os parâmetros da prestação de contas que eu gostaria de compartilhar com você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo treinamento.